Prezados irmãos e irmãs, reverendas religiosas, as duas leituras que nós ouvimos na liturgia de hoje, primeiro na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, na missa aplicada à vida religiosa, à vocação religiosa, mas à vida de todo cristão. São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz: meus irmãos, que nós andemos de uma maneira digna da vocação para a qual fostes chamados. E num sentido muito amplo, não só a vocação religiosa, vocação sacerdotal, mas a vocação à vida cristã, ou o chamado à vida matrimonial. Esse é o nosso chamado para nós servirmos a Deus. Vimos a esse mundo, fomos batizados, nos tornamos filhos de Deus, recebemos esse chamado de nosso Senhor. Em resumo, que nós andemos de uma maneira digna da vocação para a qual fomos chamados. Que nós vivamos dignamente a nossa fé, o nosso cristianismo. A igreja sempre cobra de nós esse compromisso com o bom exemplo, esse compromisso com o testemunho da nossa fé, que nós andemos de uma maneira digna para a qual fomos chamados por Deus nosso Senhor. Por isso que é tão importante na nossa vida espiritual examinarmos constantemente a nossa consciência. E o exame da nossa consciência é exatamente para nós identificarmos se nós estamos andando de uma maneira digna de Deus, se nós estamos cumprindo bem as nossas obrigações. Uma comparação muito simples que a gente faz com um comerciante, qualquer pessoa que negocia, que precisa fazer um balanço, aonde está dando lucro, aonde está dando prejuízo, precisa sempre fazer, ou seja, esse balanço, conferir as suas coisas. E nós precisamos sempre examinar a nossa consciência, onde nós estamos ganhando, onde nós estamos perdendo, qual é o nosso ponto mais fraco, para nós andarmos sempre de uma maneira digna para a qual fomos chamados por Deus. E essa dignidade, ou seja, para nós termos a consciência diante de Deus, não só aquilo que vão pensar de nós, vão dizer de nós, ou fingirmos diante do nosso próximo uma aparência de virtude, uma aparência de santidade, mas andarmos de uma maneira digna de Deus. E o Evangelho de hoje mostra nosso Senhor sempre com muita verdade. Jesus não enganou a nenhum dos seus discípulos, Jesus não engana a nenhum de nós. E a igreja que tem essa missão de anunciar o Evangelho de nosso Senhor também não nos engana. O Evangelho mostra uma cena muito bonita, mas Jesus de maneira muito séria, muito firme. Jesus, muitas vezes acontecia, as pessoas empolgadas às vezes com Jesus, ou depois que realizavam um grande milagre, faziam uma grande obra, e todos queriam se tornar discípulos de nosso Senhor. O Evangelho de hoje mostra Jesus que sempre respondia com muita sinceridade. Se apresentou diante de Jesus um jovem que disse: Senhor, quero seguir para onde o Senhor for. Em outras palavras, Jesus está perguntando se está empolgado, só um momento de emoção, um momento de empolgação, ou quer realmente com verdade. Jesus voltou-se para ele e disse: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, a propaganda não é, humanamente falando, agradável. As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se quiser, o caminho é esse. E ali o Evangelho nos mostra isso. Alguns que começaram a colocar algumas desculpas para Jesus: deixa eu ir fazer primeiro tal coisa, deixa eu primeiro, depois que meu pai ficar mais velho, morrer, vou sepultar, depois eu vou seguir o Senhor, eu tenho meus bens. E Jesus disse: se quiser, o caminho é esse. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Aquele que desiste do caminho, começa a servir a Deus, ou até pensa em servir a Deus, mas começa a olhar as coisas todas que vai ter que deixar, os sacrifícios que vão ser preciso fazer, muitas vezes amizades que precisam ser rompidas, algumas atitudes que precisam ser modificadas. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, nos diz o Senhor. Por isso nós ouvimos tantas vezes, e de modo especial na liturgia do último domingo, a importância da nossa constância, da nossa perseverança. O caminho de nosso Senhor sempre vai custar para nós algum sacrifício. Em alguns momentos
nós conseguimos até levar com mais suavidade. Em outros momentos, pesa mais sobre nós a cruz, mas é sempre o caminho de nosso Senhor. Não fomos enganados e nosso Senhor, mas o que motiva a nós? Primeiro, a veracidade de Deus, a certeza de que Deus é fiel e cumpre a sua palavra, a certeza de que Deus tem um plano para cada um de nós, sobretudo um plano de salvação, e a certeza de que Deus, no cumprimento da sua palavra, dará a recompensa àquele que for perseverante, àquele que for fiel. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E essa esperança, né, em Deus nosso Senhor, essa esperança do céu, que deve mover a cada um de nós no cumprimento das nossas obrigações, para nós andarmos de uma maneira digna, custando mais ou custando menos sacrifício, mas pelo reino dos céus, pela recompensa dos céus, tudo vale a pena. É a mensagem da igreja para nós nesse dia. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.